Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Calúnia dos escribas. E os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Mas há grande distância entre aqueles que não compreendem a palavra de Deus por conta da lentidão da inteligência, como foram aqueles sobre os quais se falou, e aqueles que, de caso pensado, blasfemam contra aquilo que compreendem. Sobre estes, acrescenta o evangelista. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu. Pois aquilo que não puderam negar, esforçam-se por perverter com uma interpretação maliciosa, como se não fossem obras da deidade, mas do mais imundo dos espíritos, isto é, Beelzebu, que era o deus de Acaron. Com efeito, Beel significa homem e Zebub é mosca. Beelzebub, portanto, traduz-se como homem das moscas, devido às imundícies do sangue dos imolados, por conta de cujo imundíssimo rito chamavam-no de príncipe dos demônios. É pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Pseudo-Jerônimo. Em sentido místico, a casa a qual eles vêm é a igreja primitiva. As turbas que impedem-nos de comer o pão são os pecados e vícios, pois quem come de maneira indigna, come e bebe a própria condenação. São Beda. Os escribas que descem de Jerusalém também blasfemam. Já a turba que vem de Jerusalém e de outras regiões da Judéia, ou dos gentios, seguiu o Senhor, pois assim ocorreria no tempo futuro da paixão. A turba do povo judeu conduzi-lo-ia a Jerusalém com palmas e louvores. Os gentios desejariam vê-lo, mas os escribas e fariseus deliberariam sobre a sua morte. Pseudo-Crisóstomo. Uma vez narrada a blasfêmia dos escribas, o Senhor mostra que seria impossível ocorrer o que eles diziam, confirmando sua palavra como exemplo. Por isso diz: chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como se dissesse: um reino dividido contra si por uma guerra civil é necessariamente destruído, coisa que também se vê numa casa e numa cidade. Por conseguinte, ainda que o reino de Satanás esteja dividido em si mesmo, de tal modo que Satanás expulse Satanás dos homens,
a destruição do reino dos demônios está próxima, pois o reinado deles consiste em terem os homens submetidos. Se, pois, são rechaçados para longe dos homens, isto não é outra coisa senão a dissolução de seu reino. Se, de outra parte, ainda mantém o poder sobre os homens, é manifesto que o reino do maligno ainda está de pé e não está dividido contra si mesmo. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E como já mostrara com o exemplo que um demônio não expulsa o outro, mostra de que maneira pode este ser expulso, dizendo: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Teofilacto, Diócrida. O exemplo consiste no seguinte: o forte é o demônio, seus pertences são os homens nos quais é acolhido. Portanto, a não ser que alguém antes vença o demônio e o prenda, de que maneira dele roubará seus pertences, isto é, os endemoniados? Assim também sou eu, que roubo seus pertences, isto é, liberto os homens do sofrimento demoníaco. Primeiro, prendo os demônios, venço-os e sou seu inimigo. De que maneira, pois, dizeis que possuo Belzebu e, sendo amigo dos demônios, expulso-os? São Beda. O Senhor também prendeu o forte, isto é, o diabo, vale dizer. Fez cessar sua sedução sobre os eleitos. E, tendo entrado em casa, isto é, no mundo, roubou sua casa e seus pertences, isto é, os homens. Pois, subtraídos estes últimos aos laços do diabo, uniu-os à sua igreja. Ou roubou sua casa, pois distribuiu todas as partes do mundo, que outrora eram dominadas pelo antigo inimigo, aos apóstolos e seus sucessores, para que convertessem os povos ao caminho da vida. De outra parte, o Senhor mostrou que cometiam um grande crime aqueles que, sabendo ser algo próprio de Deus, declaravam tratar-se de algo próprio do diabo, acrescentando: na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Com efeito, todos os pecados e as blasfêmias não serão perdoados de maneira desordenada a todos os homens, mas aqueles que tiverem nesta vida feito digna penitência por seus erros. E assim, não possuem ensejo para suas opiniões, seja novato, que nega que se deva conceder o perdão aos penitentes que caíram no momento do martírio, seja Orígenes, que afirma que depois do juízo universal, conquanto tenham se passado todas as voltas dos séculos, todos os pecadores alcançarão o perdão dos pecados. As palavras seguintes do Senhor refutam os erros destes últimos, acrescentando: aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Pseudo Crisóstomo. E com efeito, diz o Senhor que a blasfêmia proferida contra ele tem perdão, pois naquele momento ele parecia um homem desprezado e da mais baixa condição. Mas a injúria contra Deus não tem perdão. E por seu turno, a blasfêmia contra o Espírito Santo é feita contra Deus. Com efeito, a obra do Espírito Santo é o reino de Deus, e por isso, diz o Senhor, que é imperdoável a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em lugar daquilo que aqui é acrescentado, é culpado de pecado eterno, outro evangelista diz: nem neste século, nem no futuro, uma vez que a lei ordena que seja morto aquele que maldiz a Deus. Nisto não há justificação na segunda lei. Todo aquele que é batizado torna-se alheio a este século. Passava, no entanto, despercebido aos judeus o perdão que se concede pelo batismo. A quem, pois, atribui ao demônio os milagres e a expulsão dos demônios, que são próprios somente do Espírito Santo, não resta nenhuma justificativa para a blasfêmia. Mas sua blasfêmia, de tal tipo, sendo contra o Espírito Santo, parece não ser perdoada. Por isso, o evangelista, explicando-o, acrescenta: isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Teofilacto, Diócrida. Deve-se compreender que não alcançarão perdão se não se arrependerem. Uma vez que se escandalizavam pela condição humana de Cristo, mesmo que não se arrependessem, tinham alguma escusa e obtinham algum perdão. Pseudo Jerônimo. Ou diz isso porque não merecerá fazer penitência para que a receba aquele que,
compreendendo que era o Cristo, disse ser ele o príncipe dos demônios. São Beda. Nem aqueles que creem que o Espírito Santo não é Deus são aprisionados pelo crime de uma blasfêmia imperdoável, pois fazem-no guiados não pela inveja diabólica, mas pela ignorância humana. Santo Agostinho. Ou a própria impenitência é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada, pois aquele que entesoura para si um coração impenitente diz, seja pelo pensamento, seja pela boca, uma palavra contra o Espírito Santo, pelo qual são perdoados os pecados. Acrescenta o evangelista. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro, para mostrar que daí brotou a causa pela qual disse isto, por dizerem que ele expulsava o demônio em virtude de Belzebu. Não por se tratar de uma blasfêmia que não se perdoa, uma vez que também esta é perdoada, se alcançar-se uma justa penitência. Mas daí ergueu-se a causa para que aquela sentença fosse proferida pelo Senhor, tendo sido feita menção do espírito imundo, o qual o Senhor mostrou estar dividido contra si mesmo por causa do Espírito Santo, que também torna indivisos aqueles que reúne, perdoando os pecados que provocam a divisão interna. A este dom do perdão não resiste senão quem tem a dureza de um coração impenitente. Pois, em outro lugar, os judeus disseram sobre o Senhor que ele teria um demônio. Mas ele ali não disse nada sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que não lançaram mão do espírito imundo, de tal maneira que se pudesse mostrar pelo testemunho dos mesmos judeus que ele estava dividido em si mesmo, como estaria Belzebu, pelo qual disseram que os demônios poderiam ser expulsos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,